Bom dia, povo amado do Senhor, povo que é chamado, povo que é caracterizado pelo grandioso nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E por sermos este povo que o Senhor Deus livrou da mão dos opressores, nós havemos de falar sobre esse Deus a nossas gerações futuras. E como é que falaremos desse Deus tão maravilhoso para as gerações futuras? Sem destemor, porque o temor que outrora, o medo, como você queira chamar, habitava em nossos corações, quando éramos escravos do passado e dos opressores, né? Que com estratégias espúrias nos dominavam diante deste plano terreno da nossa existência. No presente não nos afeta mais. Por quê? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos livrou segundo a nossa vontade e querer em sairmos das mãos dos opressores. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 20, leiamos o que está escrito, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando o teu filho, pode ser também o teu vizinho, ou o teu colega, né? Vamos fazer aqui um trocadilho. Te perguntar pelo tempo adiante, o tempo futuro, dizendo quais são os testemunhos, ou quais são as evidências e estatutos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Aí você vai responder o seguinte: então dirás ao teu filho, ou ao teu vizinho, ao teu colega, a quem você queira dizer: nós éramos, ou seja, do verbo passado, servos de Faraó, ou nós éramos servos dos opressores, ou das estratégias dos inimigos dos opressores, né? No Egito, né? No Egito, no local de trabalho, onde você queira denominar, né? Em qual ambiência você queira determinar, que o Egito aqui substitua a ambiência que você queira classificar. Porém o Senhor nos tirou com mão forte, ou seja, o Senhor Deus Poderoso nos tirou com mão forte das mãos do Egito, né? Das mãos dos opressores. Esse texto, né, aqui no Antigo Testamento, ele deixa claro que nós temos que evoluir mediante as ações daqueles que no passado usaram de estratégias para conosco, estratégias espúrias. Porque quando nós estávamos no Egito, quando nós estávamos nas mãos dos opressores e de suas estratégias espúrias, nós ainda exercitávamos o medo. Mas quando o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele chega em nossas vidas, aí o Senhor Deus, Ele vem trazer ao nosso coração e às nossas mentes de que quando nós fomos criados lá no Éden, nós não conhecíamos o medo. Nós passamos a conhecer o medo e sermos escravos do medo depois que nós desobedecemos a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Dando ouvido às vozes do mundo, às vozes da malignidade e de suas estratégias espúrias. O povo do Senhor, quando é liberto, quando é retirado do Egito, esse Israel que somos nós, na atualidade, que nós aprendemos que o Senhor Deus Poderoso, quando Ele nos tira do Egito, Ele nos dá capacitação para que nós possamos entender como é que o inimigo, ele age em nossas vidas com as suas armadilhas, e muitas das vezes esse agir do inimigo
em nossas vidas na atualidade, ou como foi praticado lá no Egito, é através da opressão. A primeira coisa que o povo do Senhor Deus Todo-Poderoso tem que fazer quando ele se livra quando ele sai do Egito, quando ele se livra das mãos do inimigo, é que nós simplesmente não temos mais medo de opressão. É que o povo do Senhor não tem mais medo, e substitua também opressão pela palavra perseguição. O povo do Senhor não tem medo mais de perseguição, de opressão e de todas aquelas estratégias que o inimigo utiliza para querer abater os nossos semblantes, que deve sempre estar expressando a glória do Senhor. Então, quais são os testemunhos que nós vamos dizer para as futuras gerações? É que nós não temos mais medo. O medo que fora implantado pelo inimigo, ele fora desarraigado, fora totalmente extirpado de nós. Portanto, nós temos mesmo que andar nesta vida, embora com algumas aflições e perseguições da malignidade, nós temos que andar com o semblante levantado, porque é isso que o Cristo veio fazer conosco, é levantar o homem caído, de forma que os nossos semblantes, que os nossos olhos possam refletir a sua glória com quem for que esteja ao nosso lado. Mas isso também tem que ficar claro para o inimigo, que nós não temos mais medo de opressão, que nós não temos mais medo das estratégias sujas, das estratégias obscuras que o inimigo utiliza. E assim, quando eu digo que nós não tememos mais o inimigo, é lógico que esse temer é uma ação conjunta, do inimigo, porque o que o inimigo faz é uma aliança entre todos aqueles que eles conseguem comprar também se é estratégias espúrias, coloque aí nessas estratégias espúrias, quando eles fazem ali uma aliança, todo tipo de sorte de presentes, né? Para que aquilo fique atrativo aos olhos ali de quem está compartilhando da malignidade. Então, quem tem mais poder naquele grupo ali costuma dar presentes para que os demais possam se sentir mais confortáveis, também com o intuito, né, de querer causar opressão ao povo de Deus. Mas nós não tememos mais, não tememos mais o inimigo. Portanto, nem adianta se juntar, fazer planos maquiavélicos, aqueles planos absurdos que acha que o povo de Deus não tem a visão aguçada para entender que aquilo é uma ação conjunta das ambiências malignas que nos cercam. Não adianta, e é esta mensagem que no livro de Deuteronômio o Senhor Deus quer trazer para você neste sábado. Você e eu, nós somos um povo liberto, e assim, tem algumas expressões aí nas várias regiões do nosso Brasil, que é tão imenso e cheio de características culturais, mas tem algumas expressões aí da região Nordeste que diz o seguinte: quando o inimigo está agindo, nós já sentimos a caatinga, nós sentimos aquele odor
que é característico de quando as pessoas estão ali, estão agindo com ardil. As pessoas são ardis, né? Então, assim, quando elas estão com aqueles comportamentos ardis, aquilo de alguma forma, como diz lá a região nordeste, aquilo catinga, aquele tem um odor, de forma que nós vamos entender que o inimigo está agindo ali individualmente e conjuntamente com os seus aliados, mas não adianta mais, porque nós não tememos mais as ações dos inimigos, ainda que eles sejam muito numerosos, porque o povo do Senhor já sabe, se o Senhor Deus estiver neste negócio, se o Senhor Deus estiver na tua causa, dando-lhe total proteção, já é um exército muito poderoso, você e o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque nós temos os exércitos invisíveis dos anjos poderosos e maravilhosos do Senhor, que estão ao nosso redor, acampando e guerreando contra o que possa se dizer o exército espúrio e sujo do inimigo. Nós não tememos mais as estratégias ardis do inimigo. Então, assim, amado, que o seu semblante possa sempre estar altivo, que dentro dos seus olhos possa estar um brilho que reflete a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, para que você possa responder às gerações futuras os motivos pelos quais nós expressamos sempre este olhar de alegria, sempre um olhar que esta altivez que eu vou mencionar não é uma altivez carregada de orgulho, mas assim, nós vamos de alguma forma carregar semblantes com altivez que expressa exatamente a glória do Senhor, ou seja, não serão semblantes decaídos, semblantes tristes e lúgubres, porque nós aprendemos que temos que levantar a cabeça, nós aprendemos que temos que levantar as nossas cabeças e andar de cabeça em pé, porque nós somos os resgatados pelo Cristo Todo-Poderoso, que nos ensinou e que nos resgatou, trazendo-nos as exatas orientações e ensinamentos do que o povo de Deus, tem que andar com a cabeça em pé, não temer o inimigo, não temer as estratégias espúrias do inimigo. Meus amados, que vocês estejam totalmente cercados e rodeados pela presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Deus aguce as vossas visões espirituais, aguce os vossos ouvidos, para que vocês possam perceber e para que vocês possam também entender quais são as estratégias que o inimigo coloca para tentar abater os vossos semblantes. Nós já temos o remédio é Cristo. Cristo já veio, Cristo nos resgatou e nos levantou dos nossos sentimentos de tristeza quando nós estávamos nas mãos opressoras do inimigo. Realmente o povo de Deus anda com a cabeça em pé e não nos importamos mais com aquele agir conjunto do inimigo, porque simplesmente nós já entendemos que se o Senhor estiver conosco, o exército do inimigo pode ter dezenas, centenas, milhões. Mas se o Senhor Deus estiver conosco, todo esse numeroso quantitativo aí do inimigo, ele simplesmente cai por terra, porque nós, o povo do Senhor, nós já sabemos identificar a caatinga, não é? Aqueles odores fétidos e mefíticos quando o inimigo está agindo. É isso, povo de Deus, nesse sábado maravilhoso que expressa a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não temam, não
temam. Vá em frente com seus planos e com seus objetivos. E assim, não deixem, não permitam serem afetados pelas estratégias dos inimigos, para que vocês possam responder que os estatutos do Senhor Deus Todo-Poderoso estão presentes em nossas vidas, e o Senhor já diz aqui em Deuteronômios 6, 6, a partir do versículo 20 em diante, que nós fomos salvos pela mão poderosa do Senhor Deus, né? E nos tirou das mãos dos opressores, e nós já não estamos mais no Egito. Nós somos um povo que temos todas as armas que fizeram aptos a estar inscritos no exército do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vai nessa tua garra, vai nessa tua força, sabendo que o nosso amparo e que o nosso refúgio alto é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E que nada nos afeta mais. Nada nos afeta mais, amados. Então é isso, vai na tua fé, vai nessa tua garra, sabendo que o Senhor Deus, Ele é a nossa maioria, e que as estratégias do inimigo não nos afeta mais, não nos afeta mais. É isso, povo de Deus. Estejam aí protegidos pela graça do Senhor, e marchem, porque em Cristo a vitória é garantida. Amém.